Quando chega lá no consumidor, que a gente chega a rede de 3.800, vai precisar rebaixar de novo para 220. Então, vai ter a perda de transformação novamente. Mais um colega vereador? Um abraço, presidente. É com a palavra, vereador Almir? Pessoal da CEMIG, boa noite ao presidente, a todos os acompanhantes pelas redes sociais. A gente tem, logicamente, nós estamos aqui numa casa de leis, né, mas a gente percebe que a forma, né, logicamente, existe uma legislação controladora, né, questão do uso, mas até então ela parece ser perversa nesse sentido. Eu gostaria de perguntar como é feito o controle da inversão do fluxo com relação à produção da CEMIG, levando em consideração que, por exemplo, uma casa comercial ou residencial, ela tem ali, chega no mercado, como você falou, que tem que produzir o suficiente para o consumo. Como é que é feito o controle com a questão da CEMIG e essa inversão do fluxo? A inversão do fluxo é feita através de medições na subestação. Então, nós temos uma medição que diz que a partir das 9 horas da manhã tem mais geração do que consumo. Mas mesmo assim, se você precisar na sua casa, dentro do seu limite de consumo, vai ser liberada a conexão. Dentro do seu consumo. O que a gente percebe é o seguinte, por exemplo, não há uma forma para seguir, ela tem que dar tempo para a produção para o comércio. Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, foi colocado pelo colega vereador Roma, já começa sendo perverso pela forma, por exemplo, como é que você vai produzir energia das 18 às 6 horas da manhã? Então, a própria legislação ela começa a ser perversa por aí, né? Porque a CEMIG ela produz. O produtor ele tem a regra a seguir. E essa regra, como é que ela é seguida pela CEMIG? No caso da... É uma regra determinada pela ANEEL. Então, o que a CEMIG faz a análise? Ela não está precisando de energia ao meio-dia. Energia ao meio-dia está sobrando, tem muita geração. Então, ela precisa a partir das 19 horas. Isso, a ANEEL que determina isso, buscando a otimização do setor elétrico. Porque vai chegar um ponto como que nós vamos gerar, vai ter só geradores ao vivo. Imagina um cenário que todo mundo tem geração solar. Aí vai desligar a hidrelétrica meio-dia, as outras fontes vão ser todas desligadas e ela só vai começar a gerar às 20 horas. Então, aí a ANEEL vai fazer esse equilíbrio de forças, né? Para geração solar, para geração hidráulica, para geração eólica, para as térmicas. A ANEEL faz a regra, a CEMIG cumpre. Ok. A fala, presidente. A palavra do vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores. Boa noite ao Paulo aí. Um assunto muito polêmico, né? Assim, que a gente entender, né? O senhor já está aqui, a gente agradece pela excelente explanação. A gente vê que você domina totalmente o tempo, você está preparado para nos fornecer essas informações. Só que nós, vereadores, né, apesar de estar escrito aí, poderia ter mandado esse material para a gente, com antecedência, para a gente estudar. Eu estou tendo contato com esse material agora, eu penso que todos os vereadores também, e deveria ter dado mais publicidade, de uma forma aberta, também que os principais interessados, né, são os moradores de Janaúba, não só se já tem essas hidrelétricas de pequeno porte, mas também aquele cidadão lá, né, que tem 20 mil reais, 16 mil reais, ele consome 300 quilowatts de energia por mês, que dá aproximadamente 300 reais, né? Que com pouco tempo ele não sabe se ele pode, nem esse, é uma pergunta já também, esse morador simples, né, que ganha ali, né, que ele pode produzir os 300 quilowatts ali correspondentes, que vai ser atendido na casa dele, de acordo com a necessidade? Sim, a regra atual sim. Para o seu consumo vai ser liberado. Então todos, né, infinitamente, abaixo de 75, abaixo de 75, todos vão ser isso. Todos vão ser atendidos? Sim. Mas para ninguém foi mais. Mas para atender unicamente a uma residência, ou a uma indústria, né? Ou a indústria até 75, ou o gigante até 75. Mas pode subir para mais de um ou já não mais? Não. Nesse momento está sendo liberado só para por exemplo, vamos considerar que você tem sua casa e sua residência, e sua casa e seu comércio. No caso, você teria que pedir uma usina na casa e outra no comércio. As
Ah, tá. Então agora, tá vendo? É uma informação que ela tem que ser difundida. A gente é uma rádio câmera aqui, a gente sempre, né, não sei como é que funciona, mas você pode conversar com o presidente, você fazer uma gravação, passar soltando todo dia, informação sobre isso. Por quê? Então, se eu tenho 3 residências, eu tenho que fazer 3 pequenos usinas para atender as 3 residências. Não vou ser negado. Sim. Correto? Será negado. Porque talvez, né, o investidor lá fez lá porque não tinha esse espaço, lá ele fez lá na zona rural, lá próximo à cidade. Eu vou distribuir para a minha loja, vou distribuir, né, para a minha sogra, para o meu sogro, fazer isso. Não pode mais, então a população tem que ter conhecimento. Assim, eu sei que é a obrigação da população buscar conhecimento, mas a gente pode transmitir também, facilitar a vida do cidadão, principalmente os que não têm acesso a tanta informação. Então, Paulo, são inúmeras assim, dúvidas, perguntas. Foi falado aí que apenas 5% da população que tem 75% abaixo foi negado, né, esse acesso à distribuição da seringa. Você consegue apresentar números assim, de quantas pessoas pediram e quantas foram negadas? Eu não tenho exatamente, eu tenho para Minas Gerais, então eu não tenho exatamente para Jaú. Para ficar assim, realmente preto no branco, né, falando, né, a grosso modo. É uma pergunta, porque talvez o que acontece? Como lá atrás não tinha essa legislação específica ainda, talvez lá atrás não tenha se negado, e essa impressão que é mais de 5%, talvez porque todos que estão pedindo agora que não está de acordo com a legislação atual, está sendo negado.